E aí, pessoal, tudo bem? Me chamo Rafael, sou responsável aí pelo curso do batismo, pela toda essa parte do Instituto Vida Plena de Ensino. Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês. Estou gravando esse vídeo especialmente para os nossos amigos surdos. É um prazer de verdade estarmos juntos. Então, eu acredito que todas as ferramentas, eu acredito que todos os serviços, tudo aquilo que é disponível para nós em questão de tecnologia, em questão de recursos, serve para nós, serve como ferramentas para servir as pessoas. E que você está usando esse material possa estar sendo totalmente honrado por isso. Essa é a motivação no nosso coração para fazer esses vídeos. É honrar vocês, é servir vocês em amor. Assim como Cristo nos serviu, assim servimos as pessoas. Assim servimos os nossos irmãos, as nossas irmãs. Então, primeiramente, eu quero deixar isso registrado aqui, de que vocês são muito bem-vindos à Igreja Vida Plena, ao Corpo Vida Plena, à família Vida Plena, que vocês aprendem desde cedo. A Vida Plena é uma igreja para amar e ser amada. A Igreja Vida Plena nos ensina que nós devemos amar e aprender a ser amados. Então, sejam bem-vindos. Esse vídeo, essa aula, serve para demonstrar aquilo que nós aprendemos do batismo. Então, acredito que está sendo passado esse vídeo para vocês. E eu vou compartilhar a tela, tá bom? Então, essa tela vai ter algumas coisas escritas, mas eu vou falando, ok? E juntos vamos aprendendo aí. Então, eu vou compartilhar aqui. Aqui está a nossa apostila aqui. Vou abrir aqui no começo aqui. Curso de batismo, Igreja Vida Plena, águas que marcam. Unindo vidas ao amor do Pai. Eu acredito que vocês logo recebem esse material em mãos, é uma apostila. Eu quero que vocês escrevam o seu nome aqui, caso ainda não... Caso tenha recebido, coloque o seu nome aqui. Caso não tenha recebido ainda, assim que receber, já coloque o seu nome aqui, ok? Esse é algo de vocês, para vocês sempre estarem lendo, estarem aprendendo, ok? Vamos aprender um pouquinho sobre a Bíblia, o Manual de Instrução da Vida, sobre a salvação, sobre o batismo, que é o mais importante, o foco da aula, a ceia do Senhor, dízimos, ofertas e primícias e próximos passos, ok? Então vamos começar aqui com um prefácio. Aqui tem uma mensagem do nosso pastor sênior, o Gerson Bueno, nosso querido apóstolo Gerson, onde ele fala que sejam bem-vindos. Aqui ele fala parabéns pela sua decisão de batizar. Aí ele usa Colossenses 2:12. Vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, em especial, estamos muito felizes por ter escolhido a nossa igreja para gerá-lo na fé. A partir de agora, você faz parte da nossa família. Você agora é nosso filho na fé. A igreja é a família de Deus, e você foi feito para ser um membro dessa família. A Vida Plena é uma igreja família, um local seguro, de aceitação, de aprendizado para a vida. Aqui temos a alegria de servirmos uns aos outros, cada um com seus dons e talentos, a serviço do corpo. Esse é um lugar para amar e ser amado, e é por isso também um lugar de ensino e disciplina e amor. Essa família é formada por pessoas como você e eu, pecadores, em processo de crescimento e santificação. Por isso é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Aqui só permite pessoas imperfeitas. Após o curso de batismo, você será integrante batizado. Eu já posso iniciar para se tornar membro da Igreja Vida Plena. Essa é a sua nova casa, essa é a nova família. Desejamos que você se envolva de maneira pessoal e intensa, comprometendo-se com ela. Orientemos você a, primeiro lugar, ter uma vida de intimidade com Deus, por meio da oração e da leitura da Bíblia. 2. Buscar uma verdadeira comunhão através da integração em uma célula, ou um discipulado, e estar presente nas celebrações, nos cultos, e servir ao corpo com seus dons e talentos. Agora essa é a sua família, então sinta-se em casa, seja muito bem-vindo. Um grande abraço. Gerson Bueno, pastor Sênior.
Aqui mais um pouquinho, parabéns, nossa alegria é imensa de recebê-lo. Igual eu comecei esse vídeo. A sua decisão em aceitar Jesus em primeiro lugar, cara, essa é a melhor decisão da sua vida. Essa é a maior decisão da sua vida. Você aceitar Ele como seu Senhor e Salvador, como seu amigo, como seu irmão, como seu pai, ok? Nesse tema nós queremos auxiliá-lo para vocês entenderem o que é o batismo, o que significa ser salvo e quais são os próximos passos a partir da salvação. Hoje nós vamos iniciar um pouco sobre a Bíblia. Esse é o nosso manual de instrução da vida. É dela que depende toda a nossa vida, porque ela alimenta o nosso coração. Em Provérbios 4:23 fala: guarde o seu coração, porque dele provém toda a sua vida. Eu costumo falar que um bom coração, um coração alimentado, é aquele que se alimenta da palavra de Deus. E não temos isso, não temos a Bíblia. Ela é a nossa maior ferramenta. É nela que encontramos aquilo que é certo e aquilo que é errado. É nela que encontramos como se relacionar com o nosso Deus. É aquela que nos faz entender toda a história. É aquela que nos faz ter testemunhos de fé, de cura, de milagres. É aquela que nos faz entender os testemunhos de sofrimento, de dor. É aquela que nos faz olhar para frente e enxergar a segunda volta de Jesus. É aquela que nós olhamos novos céus e nova terra. É nela que encontramos Jesus e toda a sua história. É nela que nós encontramos com o Espírito Santo nos ensinando dia após dia. Você pode estar se perguntando, Rafael, eu não sei ler a Bíblia. Rafael, eu não entendo a Bíblia. Por isso que Jesus, quando subiu aos céus, quando ele foi depois de ele ser crucificado, ficar um tempo aqui na terra, ele subiu aos céus, ele mandou o Consolador, o nosso querido Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ensina, é o Espírito Santo que nos faz entender mais a sua palavra. Geralmente os manuais são escritos para nós entender sobre algo. Quantos aqui já comprou um celular e veio o manual do celular? É através do manual que nós aprendemos a mexer no celular, ok? A Bíblia é a mesma coisa. É através da Bíblia que nós entendemos como o reino de Deus funciona. É através da Bíblia que nós entendemos o nosso local na história, a nossa função na história. É através da Bíblia que nós aprendemos que nós somos imagem e semelhança do Altíssimo. É através da Bíblia que nós entendemos quem somos, para onde vamos e o que nós devemos fazer aqui na Terra. Então, essa é a instrução verdadeira. Quero deixar aqui uma primeira passagem para você. Fala assim: toda a Escritura, ou seja, a Bíblia, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Em 2 Timóteo, Paulo escreve isso. Ele está deixando para Timóteo falando, cara, é através da Escritura que nós devemos aprender. É através da Escritura que nós realmente determinamos, cara, o que é certo, o que é errado. Será que eu devo agir dessa forma? Será que eu devo pensar dessa forma? Será que eu devo agir dessa forma? É através da Bíblia que nós encontramos todas essas respostas. Para conhecer a Bíblia, você receberá apoio de alguém mais experiente na fé, o seu discipulador. Então, você está integrando a Igreja de Vida Plena, talvez você já esteja aqui durante uns 6 ou 1 ano, você já sabe que existem discipuladores. Esses discipuladores vão estar junto com você, andar junto com você, ensinando você na palavra, ensinando você, cara, eu acho que você deve fazer isso porque a palavra de Deus fala isso. Nós recebemos vários cursos, vários vídeos do pastor Gerson, onde ele nos ensina que é a palavra que nos ensina. Não é apenas um outro ser humano, não é apenas o discipulador, é a palavra que nos ensina. Ou seja, tudo é focado na palavra de Deus. Nada provém de nós, nada vem, porque Rafael disse. Não é porque o Rafael disse, é porque a Bíblia diz. E aqui ele fala sobre o Espírito Santo. Para você que não começou a ler a Bíblia é formada por livros que dividem entre o Antigo Testamento, ou seja, antes de Cristo, e o Novo Testamento, depois de Cristo. Quando citamos uma referência bíblica, temos o nome do livro, o capítulo e os versículos. O primeiro número é o capítulo, ok? Os números maiores na sua Bíblia. E o segundo número são os versículos. Os números pequenos dentre as linhas da sua Bíblia. Exemplo. Então, lá, Gênesis, aí você vê aí o capítulo 1 e versículos 1 e 2. Vamos estar aqui embaixo. No começo, Deus criou os céus e a terra.
A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente. Estava coberto por um mar profundo. A escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus se movia por cima das águas. Vamos daqui para frente aprender o que Deus, o autor da vida, nos ensina por meio da sua palavra. O manual de instrução, a Bíblia, sobre o propósito da vida e sobre a nova família, a igreja. Aqui deixo algumas reflexões que eu quero que vocês meditem sobre na semana. E fala assim, como você tem vivido a sua vida até o dia de hoje? Como você viveu até hoje, antes de aceitar Jesus? Como você tem tentado alcançar a felicidade? Você procura a felicidade dentro de você ou você procura a felicidade em Deus? Qual tem sido o papel de Deus em sua vida? Como ele age em sua vida? Será que ele é o primeiro ou ele é o segundo? Já não nos chamamos servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Ou seja, vocês não são mais servos. Vocês vão servir, mas em primeiro lugar vocês são filhos. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu os ouvi de meu pai, eles tenho conhecido. Então, esse primeiro capítulo, nós aprendemos um pouco sobre a Bíblia e como ela está em nossa vida, ou como ela atua e é totalmente principal na nossa vida, ok? No capítulo 2 nós vamos aprender sobre salvação. Antes de seguir um pouquinho a apostila, eu quero falar um pouco para vocês, para dar uma amplitude, ok? Eu quero que vocês escrevam isso, vocês estão com papel. Vocês estão com papel, escrevam isso, que fala assim, em Gênesis 1, Deus fala que ele nos criou de acordo com a sua imagem e semelhança. Ou seja, nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos perfeitos. A partir do momento que Deus nos criou, nós éramos perfeitos em Adão e Eva. Ok? Então, tudo que tínhamos, foi Deus que criou. Deus criou o nosso intelecto, ou seja, a nossa forma de pensar. Deus criou os animais, Deus criou a cultura, Deus criou a natureza, Deus criou as instituições, Deus criou o ser humano. Ok? Porém, em Gênesis 3, nós vemos que o homem, ou seja, Adão e Eva, pecaram. Ou seja, eles decidiram desobedecer a Deus. E quando eles decidiram desobedecer a Deus, tudo aquilo que era perfeito foi deformado por causa do pecado do homem. Então, se você tinha uma criatividade que Deus deu a você e criou em você perfeita, a partir do pecado, essa criatividade foi deformada. A nossa sexualidade foi deformada. A nossa forma de ver o mundo foi deformada. Eles não tinham vergonha antes, mas a partir do momento que pecaram, Adão e Eva sentiram vergonha deles. A vergonha não foi criada por Deus, mas foi consequência do pecado do homem. Ou seja, aquilo que deforma a sociedade, aquilo que deforma o ser humano, aquilo que nos deixa totalmente imperfeitos, foi causado pelo nosso próprio pecado. Ou seja, a partir do momento que nós entendemos que através de um homem, todos pecaram, assim como dizem Hebreus, ou seja, todos estão destituídos da glória de Deus, como dizem Romanos também, nós não conseguimos mais ser perfeitos, nós não conseguimos mais ser perfeitos por si só, ok? Então, entende a história. Primeiro, nós éramos perfeitos porque Deus nos criou. Porém, com a queda, ou seja, com o pecado, tudo aquilo que Deus criou foi deformado. E não apenas o ser humano, mas toda a natureza foi deformada. Toda a cadeia alimentar foi totalmente danificada por causa do pecado do homem. Porém, chega a salvação. A salvação que muda tudo isso é em Jesus Cristo. Porque quando Jesus morre naquela cruz, ele redime todo o homem pelo pecado. É interessante que por um homem, todos pecaram. Ou seja, o primeiro Adão. Mas pelo um só homem, ou seja, o segundo Adão, que é Jesus Cristo, todos foram libertos, todos foram salvos. Então é através de Jesus Cristo que nós encontramos salvação por causa dos nossos pecados. Ele morreu por nossos pecados, ele se tornou maldição no nosso lugar por causa do nosso pecado. Então é através de Jesus que nós somos salvos. E aqui entra algumas particularidades. Eu quero que você escreva isso aí. Criação, que quando Deus nos criou. A queda, que quando nós pecamos. E redenção, que quando Jesus morreu na cruz. Ou seja, ele redimiu toda a criação.
Ele não redimiu apenas o ser humano dos seus pecados, ele redimiu toda a natureza. Ou seja, toda a natureza é capaz de ser redimida. Todo ser humano é capaz de ser salvo. Não através de nossas obras, isso eu vou falar daqui a pouco, mas através de Jesus Cristo, na sua obra na cruz. Amém? Então aqui ele fala, como nós pecamos, todos nós, tal qual vivemos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, ou seja, para nós mesmos. Aí que ele fala, como eu faço para reatar meu relacionamento com o Pai? O caminho, a verdade e a vida é somente em Jesus Cristo. É muito interessante porque em outras religiões, todos os grandes pensadores, como Maomé, como Buda, eles não sabem, quando fala, cara, mas qual que é o caminho? Eles falam, cara, o caminho é fazer isso, o caminho é aquilo. Mas quando você olha para Jesus e quando eles perguntam, ele fala assim, eu sou o caminho. Ou seja, ele não está nas obras do ser humano buscar salvação, mas é através somente de Jesus, da sua obra naquela cruz, da obra consumada naquela cruz. O acesso à família de Deus se dá recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Mas não precisamos ser salvos do quê? Talvez você esteja se perguntando, cara, eu sou uma pessoa muito boa. Eu sou uma pessoa boa, eu tenho um bom caráter. Mas a partir do momento que todos pecaram, todos somos frutos do pecado de Adão e Eva, já somos maus. A essência nossa é má. Isso é muito importante compreender. Porque a nossa essência é má. E é somente em Jesus que nós somos redimidos. É através só de Jesus que conseguimos salvação. Precisamos ser salvos da condenação que o pecado traz, de viver essa vida terrena e a vida eterna longe de Deus. Qual que é o plano da salvação? Para resgatar o homem, Deus traçou um plano perfeito, através do sacrifício de seu filho. Não era desejo do Senhor que o homem, criado à sua imagem e semelhança, vivesse longe dele, separados por causa do pecado. Deus provou seu infinito amor, pois antes mesmo de criar o homem, ele já planejou um meio de reconciliar o homem consigo. Deus é atemporal. Ele já sabe o que vai acontecer no fim dos tempos. Porque ele é eterno, ele não teve um começo, ele não vai ter um fim, ele é eterno. E desde que ele nos criou, ele já criou um plano para que nos reconciliasse com ele. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu único filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. João 3,16. Romanos 6. Não há perdão de pecados sem derramamento de sangue. Por isso o pecado tem um alto preço. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, em Cristo. Não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Aquele pecar é que morrerá. Ou seja, Jesus é o reconciliador. Então é antes de Jesus vir ao mundo, a forma de alcançar o perdão dos pecados é através de sacrifício. Então, se você pegar o Antigo Testamento para ler, você vai ver que muitas pessoas ofereciam carneiros, ovelhas perfeitas ao Pai para perdão dos seus pecados, uma vez ao ano, onde era conhecido como a tenda, o tabernáculo do Senhor, onde o sacerdote, o grande sacerdote daquele povo, entrava e fazia a oferenda. Jesus veio e falou, cara, o tabernáculo não é mais preciso, vocês não precisam mais se relacionar com o Pai através do medo. Vocês são salvos. Vocês podem ter intimidade com Deus agora. Você pode conversar com Ele. Você não precisa do seu pastor para ter intimidade com Deus. Você pode buscar isso. O que fazer para ser livre? Nota bem essa, hein? Ó, bem aqui, ó. Você precisa nascer de novo. Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas como assim? Como é nascer de novo? Aqui ele tem 4 passos muito importantes. Admita primeiramente que você é um homem pecador. Admite que você tem pecados. Admite e fala, cara, eu sou um pecador porque eu estou longe de Deus e eu não aceitei Ele como meu Senhor. Creia que Jesus morreu naquela cruz por seus pecados. Aqui é o centro do Evangelho. Aqui é o centro do cristianismo. A palavra creia é a fé naquilo que Jesus fez na cruz.
Tudo da vida cristã se baseia na fé que você tem naquela obra consumada na cruz. Essa é a sua vida, essa é a sua base. Ter fé naquilo que Jesus fez. Não é naquilo que você pode fazer, não é naquilo que o seu pastor pode fazer. É naquilo que Jesus já fez por você. A partir do momento que você tem fé nisso, você já fala, cara, Jesus, vem morar em mim. Aí você convida ele para morar em você. E depois que ele morar em você, vai aceitar ele totalmente, falando, Jesus, seja o meu Senhor. Perdoa pelos meus pecados, diariamente. Todo dia é uma oportunidade de você falar sim para ele, continuar falando sim para ele. Porque continuamente somos um ser humano, que nós estamos em processo, não estamos em um total modelamento para ser imagem e semelhança totalmente dele. Tudo aquilo que o pecado tem deformado, nós estamos no caminhar, no processo cada vez mais parecido com ele, parecido com Jesus. Sua oração de entrega. Agora você pode fazer essa oração e confissão de entrega, que significa o seu compromisso com Deus. Eu quero que você pare aqui agora e repita comigo, ok? Eu quero que você repete essa oração comigo, ok? Senhor Jesus, obrigado por ter me criado e por me amar, mesmo quando eu ignorava o Senhor e andava nos meus próprios caminhos. Sei que preciso do Senhor em minha vida e eu me arrependo dos pecados que cometi. Eu peço que o Senhor me perdoe. Obrigado por morrer na cruz por mim. Por favor, ajude-me a entender tudo isso melhor. O desejo do meu coração agora é segui-lo. Senhor Jesus, entra em minha vida. Faz de mim uma pessoa nova e diferente. Eu aceito, com fé, a salvação através do seu sacrifício de amor por mim. Em nome de Jesus. Amém. Uma nova vida. Vamos ver como está isso aqui. Beleza. Antes de começar aqui, eu quero falar um pouquinho. Entenda uma coisa muito importante. Quando você continuar lendo e sendo discipulado, você vai aprender que uma fé ela é acompanhada por obras. Uma fé sem obras nada adianta. Obras sem fé também nada adianta. Ou seja, você precisa ter fé e precisa ter obras. Por que Jesus fala sobre isso? Por que Tiago fala sobre isso? Porque simplesmente você não precisa de obras para ser salvo, amém? Você não precisa fazer algo bom para ser salvo. A palavra de Deus fala. Você precisa ter fé para ser salvo. Então, se você tem fé, você vai ser salvo. Fique tranquilo. Se você tem fé naquilo que Jesus fez por você, se você já pediu perdão pelos seus pecados, você vai ser salvo. Ok? Isso diariamente. Ok? Porém, a obra é simplesmente uma consequência da fé que você tem no seu coração. Então, se você tem fé em Deus, você vai produzir coisas boas. Você vai fazer obras boas. Se você tem fé em alguma coisa, em outra coisa, você vai produzir frutos, obras, de acordo com a fé que você tem, de acordo com o seu objeto de fé. Todos têm fé. As obras só manifestam aquilo que está no seu coração. As obras manifestam a sua fé. E lembrando que as obras não são para Deus, simplesmente. Você não faz isso para ser salvo. Você manifesta as obras para que você testemunhe ao seu irmão, ao seu próximo, aquilo que Jesus está fazendo em você. Então, as obras significam apenas para o seu próximo, para que o seu próximo entenda, cara, Deus está fazendo aquilo na vida daquela pessoa, eu também quero. Ou seja, as obras são uma manifestação do amor de Deus em sua vida. Amém? Entenda isso, grave isso no seu coração, ok? As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, como viver essa melhor dessa vida? Aqui vai alguns aspectos importantes, ok? O sexo é para serem celebrados após a bênção de Deus no casamento. Quando há o ato sexual, você faz com uma pessoa um laço de alma.
Por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se tornará a sua carne com a sua mulher. Ok? Mas é que não é mais abrangente do que apenas o ato. É também ligado ao estímulo, à satisfação e envolve pensamento. Por isso também a pornografia distorce a sexualidade. Então, se você ainda está iniciado em pornografia e talvez você tenha perguntas sobre, cara, se eu continuar praticando pornografia, eu posso me batizar? Você pode se batizar porque você vai continuar pecando da mesma forma, ok? Entenda isso. Mas a partir do momento que você aceita Ele como Senhor e Salvador de sua vida, você vai entender que todos os outros vícios, você vai entender que todas as outras porcarias que você tem na sua vida vai começar a ser substituído por algo bom. E isso é um processo. Então não tenha medo de que você não pare de pecar num instante. Se você não pare seu vício de uma hora para outra, não se assuste, porque isso é normal. Mas entenda que o Espírito Santo está com você e ele está aqui para simplesmente te ajudar a ser parecido com Deus. Amém? Então Deus tem uma visão sobre o sexo. Deus tem uma visão sobre a sua sexualidade. Um pouco sobre o homossexualismo. Nós entendemos que Deus criou o homem e a mulher. Amém? Fujam da imoralidade sexual. Quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que ele foi dado por Deus e que vocês não são mais de si mesmos? Não entenda, se você que está assistindo esse vídeo tem desejos homossexuais, eu quero que você entenda primeiro uma coisa. Você não precisa sentir desejo para o sexo oposto para ser um discípulo de Cristo. Ok? O homossexualismo é errado, ponto. Mas entenda que o seu desejo, as suas atrações sexuais que foram deformadas pelo pecado lá no começo e está em sua vida, você não precisa parar de sentir atração. Lembrando que a atração sexual foi criada por Deus. Ok? Entenda isso em primeiro ponto. A atração sexual foi criada por Deus. Mas pelo pecado, por causa do pecado, ele foi distorcido para que ele seja, às vezes, atraído pelo mesmo sexo. Ok? Mas não entenda isso como o pecado mais grave. Não entenda que você só tem esse pecado. Rafael, meu único pecado é o homossexualismo. Não. O ser humano é cheio de pecados, ok? Todos somos cheios de pecados. Mas entenda que você não precisa se atrair pelo outro sexo. Você, sendo um homossexual, não entenda que você precisa gostar do sexo oposto para ser um discípulo de Cristo. Deus não exige isso. Deus não exige nada de você, além do seu amor por Ele. Deus está só pedindo no seu coração, falando, cara, me ame. Me ame mais que tudo. Me ame mais que o seu amor pelo mesmo sexo. Me ame mais do que o seu amor pelo sexo oposto. Me ame acima de tudo. É isso que Deus nos chama. Deus nos chama para serem discípulos dele. E para ser discípulo dele, para crer nele, para aceitar o seu amor, não é preciso fazer nada. Absolutamente nada. Porque as demais coisas ele vai mudando no seu coração. Entenda assim que você precisa ter pontos práticos. Você é um homossexual, você é um heterossexual. Entenda que você precisa sim parar de sair com as pessoas do mesmo sexo. Mas você que é heterossexual, parar com a lascívia. Parar de ter relações sexuais com várias pessoas. Ok? Aqui ele fala um pouquinho sobre jogos de azar. Eu quero que você leia esse material, ok? Porque não dá tempo de falar sobre tudo. Fala cuidar do nosso corpo. Geralmente, quando nós se convertemos, nossa única preocupação é o espiritual. Mas eu quero que você entenda que sua alma também é importante, seu corpo também é importante. Ou seja, nós somos trino. Então, nosso corpo, nossa alma e nosso espírito é muito importante. Então, cuide do seu corpo. Faça um exercício. Come bem. Ok? Aqui ele fala sobre idolatria. Tem um cara chamado João Calvino que ele fala que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Ou seja, nós estamos sempre produzindo um ídolo. Às vezes é o nosso trabalho, às vezes é um hobby, às vezes é a nossa esposa, o nosso marido, às vezes é a nossa família.
Ou seja, sempre tem ídolos sendo gerados no nosso coração. Mas a palavra de Deus fala que o nosso único ídolo deve ser Deus. Apenas devemos idolatrar a Deus. Devemos apenas honrar e adorar somente a Ele, acima de todas as coisas. Sim, sim, você deve amar a sua esposa, você deve amar seu marido, a sua família, os seus amigos, as coisas que você tem que fazer. Mas eles nunca devem substituir o seu amor por Deus. A essência da salvação é 4 pontinhos. Você tem uma nova identidade. Você deve estar sempre seguro da sua salvação. Faz memoriais de falar, cara, hoje eu aceitei Jesus Cristo. Anota o dia que você passou por uma aprovação e falou, cara, eu continuo honrando a Deus. Você recebeu o Espírito Santo. Isso é glorioso. A salvação não é um processo. Você já recebeu, ok? Agora, a santificação, sim, é um processo. Você já está salvo. Você não precisa se santificar para ser salvo. Você é salvo e a partir desse ponto você começa a se santificar perante a presença de Deus. Amém? Vamos entrar aqui no terceiro, que é o batismo, o símbolo de vida. Deus criou a família e a igreja. As duas são ambientes com características muito similares e que tem como foco estabelecer vínculos e nos ensinar a nos relacionar com intimidade uns com os outros. A igreja são pessoas que formam Cristo, ou seja, não é o templo, é o corpo formado por pessoas. Eu quero pular aqui um pouquinho. Por que devemos ser batizados? Primeiro, para seguir o exemplo de Jesus. Amém? Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João Batista no Jordão. Grave isso. O batismo é o símbolo do compromisso que você assumiu com Deus, da sua união com Cristo, da sua regeneração, da confissão dos seus pecados e também da sua consagração, a fim de andar em novidade de vida. Com o ato de batismo, a pessoa testemunha o seu novo nascimento e a sua nova identidade, fazendo parte da família. Ou seja, o batismo é apenas uma demonstração em ato público, ou seja, na frente das pessoas, daquilo que você aceitou em seu coração. Por que Jesus Cristo ordena? O terceiro motivo, porque ele ordenou isso. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. Você pode estar se perguntando, galera, Jesus fez, Jesus ordenou, mas por que ainda? Qual é o significado do batismo? Alguns pontos. Ele ilustra a morte e a ressurreição de Cristo. Vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus. Ou seja, quando você tem a imersão nas águas, o seu velho homem ficou e o novo homem veio. Você não encontrará nenhum versículo bíblico fazendo alusão ao batismo de crianças. Seguindo o princípio bíblico de apresentar bebês a Deus, veja o exemplo de Jesus. Ou seja, as crianças que não têm consciência daquilo que elas estão fazendo, elas não podem se batizar. Porque o batismo é um ato de consciência, onde você fala, cara, eu preciso me batizar porque eu quero que um velho homem morra para que eu entenda aquilo que ele é. Quando eu sou um bebê, a nossa igreja faz isso, ela faz muito bem, eu amo esse momento. É apresentar as crianças à igreja, onde a igreja se compromete em ensinar aquela criança. Porque o batismo também é um ato, uma escolha pessoal consciente, ok? E uma outra coisa que o batismo significa, ele ilustra a minha nova vida com Deus. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. O batismo representa a nossa morte na cruz, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também agora vivamos uma vida nova. Aqui ele explica alguns pontos teológicos. Você pode estar perguntando, mas por que nós devemos se imergir totalmente? Batizamos por imersão porque Jesus foi batizado por imersão, como eu lembro, assim que Jesus foi batizado saiu da água. A palavra batizar significa mergulhar na água. A palavra grega baptizo significa emergir ou mergulhar na água. Essa é a melhor forma de simbolizar o sepultamento e a ressurreição. Quem deve ser batizado? Todos aqueles que aceitou Jesus Cristo como seu único Salvador. Quando deve ser o batismo? Após aceitar Jesus como Senhor e Salvador e ter o entendimento do significado do batismo. Isso deverá acontecer sem demora. Ou seja, a partir do momento que você aceita Ele como Senhor e Salvador,
e você entenda que você tem que morrer por seu velho homem, você se batiza e você aceita ele como Senhor. Espero que vocês estejam entendendo. Eu quero continuar aqui com o ponto 4. Vou passar rapidamente com esse, onde ele fala sobre a ceia do Senhor, ok? O porquê nós tomamos o cálice e o pão todo primeiro domingo do mês, ok? O que significa essa ceia? O primeiro ponto é uma lembrança. Em Coríntios ele fala, e tendo dado graças, partiu e disse, Jesus disse, isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. É um momento de comunhão, nós entendemos, lembramos de Jesus. Por que nós lembramos dele? Lembramos aquilo que ele fez. Lembramos aquilo que ele é para nós. O segundo ponto que é um símbolo. Símbolo do quê? Depois dessa mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. E também é uma confissão de fé. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Uau, isso é pesado, isso é incrível. Uma observação importante. Algumas igrejas ensinam que os dois elementos sofrem uma transformação durante a ceia do Senhor. Defende que o pão transforma na carne do corpo de Cristo, no momento que o comemos, e que o vimos se transforma no sangue. Nós, porém, acreditamos que os dois elementos são simbólicos, amém? E memoriais, como está escrito na palavra de Deus. Não acreditamos que aconteça qualquer transformação nos elementos durante a ceia, amém? Quem pode participar do ceia? Somente aqueles que já aceitaram Jesus como Senhor, porque vocês vão entender o significado da Santa Ceia. Se você toma a Santa Ceia sem entender o significado de Jesus ou aceitar Jesus, você não sabe o real motivo disso. Você não entende a comunhão dos santos. Você não entende a memória do Senhor, porque você não aceitou Ele como Senhor ainda. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. A ceia é constituída de duas coisas: o pão, que simboliza o corpo de Cristo, e o vinho, que simboliza o sangue que Jesus derramou na cruz. Como me preparar para a ceia do Senhor? Todo primeiro domingo do mês você deve entender. Primeiro você tem que fazer um exame pessoal falando, cara, como está a minha vida? Ou seja, você está renovando sua aliança com Deus. Como está a sua vida? Como está o seu relacionamento com Cristo? Você deve confessar os seus pecados. Você deve reafirmar quem você é em Cristo. Você é um filho amado. E você deve restaurar relacionamentos. Cara, se você está brigado com o seu irmão, antes da ceia do Senhor, vai lá e peça perdão para ele. Nunca oferte nada ao Senhor estando brigado com o seu irmão. Porque aquilo que você faz para o seu irmão, você faz para Cristo. E aqui ainda fala alguns pontos sobre dízimos e ofertas. Ele fala assim, ele ensina o que é o dízimo. Podemos definir o dízimo como 10% do valor de tudo que ganhamos. É um dever que diz respeito à sua fidelidade. Talvez você venha de um entendimento que é dinheiro para o pastor ou dinheiro para vagabundo, enfim. Não entenda dessa forma. Porque a palavra de Deus fala que nós devemos sim dar os 10%. E mais ainda, no Novo Testamento, Jesus vem e fala, cara, não é apenas os 10%, é tudo da sua vida. O 10% é apenas uma demonstração daquilo que Deus está dando a você através do suprimento que Ele dá a você. Os 10% também é o suprimento da igreja local. Ok? A igreja só funciona, a igreja só tem esse poderio, só tem essas ferramentas, esses serviços, porque nós, como igreja, nós entendemos que nós somos um corpo e ajudamos esse corpo. Amém? As ofertas, a oferta é um ato voluntário. Cara, nunca chega na casa de Deus com mãos vazias. Existe um versículo que fala sobre isso, não vou me lembrar exatamente onde está, mas fala que nós não devemos se apresentar na casa do Senhor com mãos vazias. Seja elas em adoração, seja ela em tempo, seja ela em dons e talentos, seja em dinheiro. Amém? As primícias é o primeiro dia do seu trabalho, onde você entrega isso na mão do seu sacerdote, do seu pastor. Amém? Aqui fala sobre próximos passos, e aqui é o que eu quero me atentar com vocês. Uau, você aceitou Jesus, você vai se batizar no dia 15. Glória a Deus pela sua vida.
mas precisamos conhecer um pouco mais sobre você. Então, você irá conversar com seu líder. Se você não tem um líder, eu me disponho para estar aqui, ok? Você vai preencher algumas fichas para estarmos mais perto de você, se você é bem novo na igreja ainda. Porque eu acredito que se você está 2 a 3 meses na igreja, você já tem um contato direto. Mas se você ainda não tiver, vamos corrigir isso. Amém? Alguns pontos depois do seu batismo. Frequentar, assim, o seu culto, sua célula, o seu discipulado. Ter um discipulador. Isso é o mais importante na sua vida. Nunca ande sozinho. Um cordão de uma dobra só, de um fio só, vai se arrebentar facilmente. De dois, também, a partir do três, é impossível. Ou seja, você é o seu discipulador em Cristo Jesus. Ok? Frequente um culto semanal, seja da quarta-feira ou do domingo. Não deixe de frequentar os cultos, porque é o seu alimento diário, seu alimento semanal do seu pastor, da ideia da igreja, da comunhão, da família. E o mais importante, leia a Bíblia, ore e jejue todos os dias, ok? Não deixe de ler a Bíblia, não deixe de se alimentar da palavra de Deus. Se você leia livro, leia devocionais, ok? Isso é muito importante. E desejo agora, eu vou fechar a tela aqui. Vocês são incríveis. Vocês são amados por Ele. Vocês são imagem e semelhança dele. Não deixa jamais os seus próprios pensamentos falarem que vocês talvez não são úteis, falar que vocês não servem, que as pessoas têm dó de vocês. Não deixa sua mente acusar quem vocês são. Não deixe que outras palavras de outras pessoas acusem quem são vocês. A sua identidade, a quem você é aquilo que Deus pensa sobre você, é aquilo que Deus fala sobre você. Esqueça todas as outras coisas. Quando Deus fala que você é imagem e semelhante dele, você tem todos os atributos de Deus, vocês têm a criatividade dele, vocês têm a ideia do certo e errado. Quando nós compreendemos quem ele é, quando nós entendemos que ele é o nosso Pai, ele cuida de nós. Tenha fé em Jesus Cristo. Tenha fé na obra consumada na cruz. Não tenha fé na sua própria fé. Tenha fé em Cristo. Tenha fé naquilo que ele fez naquela cruz. Vocês são amados. Sejam bem-vindos à família Vida Plena. Sejam bem-vindos ao corpo. Sejam bem-vindos à família. Nós te amamos. E glória a Deus pela sua vida. Tchau, tchau. Até o dia do batismo.